A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Uma das perguntas que eu tenho feito muito por aqui é se o momento é de pisar no freio ou é de acelerar. O que segurar? O que economizar? No que o produtor deve investir menos? Vamos entender um pouco? Hoje eu vou conversar com Clorialdo Roberto Levreiro, presidente do Conselho Deliberativo da Absolo, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal. E nós vamos falar a respeito do lançamento do Anuário Brasileiro de Tecnologia para a Produção Vegetal da Absolo. Levreiro, muito bom ter você de novo aqui, depois de tanto tempo, né, que a gente não se fala. Como é que você está? Tudo bem? Pois é, foi um prazer todo nosso em rever o amigo e poder estar aí trocando um papo contigo, falar um pouquinho de mercado, acho que é um momento importante aí. Prazer em vê-lo. Igualmente, vocês acabaram de lançar o Anuário Brasileiro de Tecnologia para a Produção Vegetal 2026 da Absolo. Qual a importância desse anuário, Levreiro? Ó, esse anuário, ele é extremamente importante para o setor, porque é a principal ferramenta hoje que traz as informações de mercado, né, com dados, número, crescimento, índice de adoção por região, por estado. Então hoje é uma ferramenta muito usada, inclusive, no planejamento estratégico das empresas, na hora de gestão, onde eu vou investir, elas entenderem como elas estão se posicionando nesse mercado, qual o setor que está mostrando maior crescimento, a cultura que tem maior adesão. Então, essa é uma ferramenta, no nosso ponto de vista, fundamental para o setor das indústrias de tecnologias especiais. Vamos começar a destrinchar, então, um pouco aqui dessas informações do anuário. O setor de biofertilizantes e de fertilizantes especiais recuou 5,5% em 2025, quando comparado a 2024. Quais fatores levaram a esse recuo? Olha, a gente sabe aí que nos últimos anos não tem sido um desafio cada vez maior, né? A gente teve bastante intervenções geopolíticas, políticas internas, fatores climáticos, né? Com a menor capacidade de investimento do produtor, em alguns casos, as empresas provavelmente tiveram que abrir mão, principalmente dos produtos mais commodizados, em termos de margem. Como nosso levantamento ele é feito em valor e com uma margem por cento aí de 5 e margem de erro de 5%, nós praticamente tivemos um mercado estável. Ele não registramos um crescimento em faturamento, mas assim, em volumes a gente tem observado dentro de trabalhos internos que o volume, obviamente, ele manteve um certo índice de crescimento. Então são fatores de acomodação do mercado, de preço, de um momento onde que todo mundo teve que apertar o cinto e se ajustar. Eu até comecei falando que o produtor tem que decidir agora, né, no que ele investe, no que ele segura. Então, por exemplo, tem setores como o de máquinas agrícolas que está sofrendo muito, né? Na hora de tomar essa decisão, o produtor fica realmente em dúvida. E a indústria, como é que ela lida com essa indecisão do produtor? Inclusive, ele vai postergando, ele vai segurando o máximo que pode, né, para ver se consegue inclusive ter baixa nos preços. Qual o impacto que isso pode trazer, inclusive na logística? Esse é o principal fator, né? Porque a gente tem alguns outros agravantes aí acontecendo, que é até na questão de suprimento, com esses conflitos que estão acontecendo lá fora, está tendo atraso de algumas matérias-primas, dificuldade, alto de custo no transporte desses materiais via marítimo. A indústria tem sempre aquele dilema, ela tem que fazer um bom planejamento e ela precisa, na verdade, se estocar, ela precisa preparar um pouco o seu parque industrial, porque senão na hora ela não consegue produzir aquilo, né, que ela vai poder
ter aqui disponível para atender o produtor num espaço curto de tempo. Como você mesmo disse, a concentração da tomada de decisão do agricultor, como está acontecendo principalmente esse ano, vai ser um desafio muito grande para as empresas que não estiverem muito bem organizadas, com logística, tendo nos seus CDs de distribuição já um estoque mais avançado, vai ser um problema. A gente também está tendo um problema esse ano com essa tabela do frete que está vindo aí, que foi lançado, que está gerando uma dificuldade maior ainda na questão da logística interna. Os carreteiros autônomos estão quase que desaparecendo do mercado. Então a gente tem um desafio enorme esse ano aí, e talvez muito produtor vai ter dificuldade de ter um insumo na hora que precisa. Esse é um risco, uma tensão séria. Quando eu converso com produtores, eu ouço eles falando que as margens caíram demais. Muitos estão falando até que não vão ganhar dinheiro nenhum, só vão aumentar as dívidas, né. No caso da indústria tá, outra coisa, o produtor está reclamando do preço dos insumos. Ele tem falado: "Ó, o fertilizante está caro, a semente está cara", enfim, ele está reclamando. No caso da indústria, está acontecendo a mesma coisa? A indústria está com as margens apertadas também ou não? Está com a margem tranquila? Não, tranquila não está, né, Divino? Porque a gente é consequência do agricultor, não tem como. E a gente está tendo um repasse de custo muito alto, né? Se você observar o setor de insumos, né, como um todo, ele foi altamente tributado de 2023 para cá. O governo vem aumentando todas aquelas isenções, benefícios que tinha, ele veio tirando, CMS, PIS/COFINS, enfim. Isso é custo. Ele é um custo, infelizmente, no Brasil, de efeito de escada, né? Porque ele vai repassar, ele não é só na origem esse custo, ele vai passando de cada mão conforme vai para uma revenda, para uma cooperativa, ele vai se sobrepondo. Sem dizer os aumentos de custo que nós estamos sofrendo com a questão de logística, com a falta de oferta, né? Dos insumos, de alguns insumos básicos, enfim. Vai ser um desafio. As margens, sim, as empresas. E o resumo que saiu do faturamento com relação ao ano passado, isso aí é o reflexo que as indústrias reduziram sua margem para tentar manter o produtor em condições de que o produtor possa consumi-lo, né? Então, mas o que a gente nos anima, Divino, é que realmente os produtores têm buscado por essas tecnologias mesmo, tem sido uma alternativa bastante interessante e viável para elas, porque é onde eles conseguem manter produtividade com menor investimento. Você falou aí, ô Levreiro, a respeito dos incentivos que o governo tem tirado, né? ICMS, uma série de coisas. Em relação à reforma tributária, que passa a valer de vez a partir de 2027, você acha que isso pode melhorar ou piorar o cenário? E fica mais caro, Divino, e já isso não tenha dúvida, mesmo com a reforma vinda, a gente tem feito um trabalho bastante atuante em Brasília, para poder incluir aí dentro do nosso hall de benefícios, algumas NCMs que são de matérias-primas, são fundamentais, que ainda não entraram na nova reforma tributária, para que tenha um impacto menor para agricultores. É uma brincadeira só para você ter uma noção, só esses 4% no ICMS nesses últimos 4 anos, ele representou um custo a mais de encargos pagos entre produtor, indústria, enfim, mais de 10 bilhões e meio de reais nesses 4 anos. É realmente um valor extremamente importante. E agora tendo PIS/COFINS, entre outros insumos que vai entrar com o CBS, com o IBS, esse custo realmente vai ficar mais caro para o agricultor, não tem como. Bom, 2025 foi um ano desafiador. 2026 não está sendo diferente. A gente tem, conforme você mesmo já relatou aí, questões geopolíticas, tem os problemas climáticos, o milho agora mesmo, muita gente está com perca aí de 30%, 40%. Sei que tá um número meio que generalizado aqui no sudoeste goiano. É um ano de eleição, excesso de feriados, muito feriado. Os juros continuam altos, as instituições financeiras cada dia segurando mais, apertando mais, soltando menos dinheiro. Você acha que essa queda ela pode se acentuar, ela pode aumentar de 2026 comparado com 2025? Então nós temos uma pesquisa interna que ela mapeia,
trimestralmente o sentimento dos CEOs das empresas com relação às expectativas para 26, né, 26, 27, sempre Hum, prevendo à frente. Eles estão otimista, né, em vista hum, de se baseando nos volumes de venda, eles enxergam um crescimento. Valores é muito difícil a gente falar sobre faturamento, porque a gente está com uma oscilação muito grande no mercado, né, com relação aos custos dos insumos, mas em volumes eles imaginam que, assim, a previsão que está dando nesse número é de 10%, lógico, tá bastante otimista para a realidade de hoje. Mas a gente sabe que no Brasil, pelo tamanho que em 4 a 5 meses se movimenta muita coisa. A gente já cansou de ver anos anteriores, quando que você estava fechando o terceiro trimestre com negativo e no quarto trimestre ele superou e trouxe crescimento. Então, a gente é uma característica, a gente tem muitas, nossas indústrias, eles são muito bem organizados, estruturados na questões de logística de abastecimento. Então, eles têm uma velocidade de resposta muito interessante, até porque também não são como o NPK, que são volumes muito grandes, né? Então, apesar uhum, de serem volumes, mas não são 50 milhões de toneladas. uhum. Então, ela tem essa característica. E outro ponto que a gente tem observado também, e segundo a percepção deles, é que o agricultor está optando por essas tecnologias, porque é um investimento mais perto do custo-benefício. Ele investe em produto mais eficiente, com menos capital, ele consegue garantir a produtividade de forma mais segura, até para enfrentar a questão de estresse abióticos, estresse climático que estão tendo, que é o papel principalmente das tecnologias hoje que os produtores têm usado. Você acha que é possível o produtor conjugar essa falta de dinheiro, digamos assim, com essa necessidade de produzir mais? É possível? Sim, é. Se você observar, 25 já cresceu muito isso. Você vê, por isso, vamos pegar a Hum, cultura da soja, que é uma cultura bastante hum, tecnificada hoje no Brasil. É a cultura que mais utiliza hoje em volume essas tecnologias. Porque uhum, talvez ele vai encurtar um pouquinho no NPK no solo, ele vai tentar usar um pouco da poupança dele, ele vai olhar para dentro da propriedade dele e vai ver onde que ele pode economizar e o que ele pode usar para compensar. E para compensar são insumos que vão mitigar riscos, que são essas uhum, tecnologias. São volumes menores, doses menores, mas que vão ajudar no estresse, vão ajudar no problema climático, enfim, vão dar mais resistência, onde ele pode economizar em defensivos, enfim. É essa percepção que a gente tem visto, inclusive a cana tem entrado bastante nesse segmento também. Você vê sim, café sim. nos estados como Minas, que estão aumentando muito a adoção, porque são pequenos doses homeopáticas, mas com efeitos bastante significativos, com impacto muito importante com relação à produtividade hoje do agricultor. O Brasil não estaria hoje nessa produtividade que tem hoje se não fossem essas tecnologias que foram cada vez mais sendo utilizadas e desenvolvidas para a agricultura tropical. Esse é o Com resumo muito certeza, simples. com certeza. Aproveitando que você citou Minas Gerais, o estado permaneceu na liderança entre os estados consumidores, né? Respondeu, com 22% do faturamento do setor em 25. Essa liderança chegou a causar surpresa para vocês? E você citou aí o café, foi em função do café? Por que Minas? Minas ele já tinha um índice de adoção bastante considerável. O café é uma das culturas Hum, que puxou nisso, né? Mas hum, Minas também a gente tem que observar que citricultura entrou bastante, soja cresceu bastante, outras culturas importantes de consumo importante também desenvolveram bem dentro do estado. Então é esperado que Minas, que sim, ela mantenha, até porque também Minas tem uma área geográfica bastante avantajada, então isso é bem esperado que Minas continue se destacando. E o café é uma cultura que nos últimos anos tem dado uma rentabilidade interessante ao agricultor e que com certeza estimula ele a investir cada vez mais nisso. a soja domina o mercado com 48,6% das vendas, né? Seguida pelo milho aí com 12,7%. Só que a relação de troca tá, assim, para essas commodities tá ruim. Qual que é o principal argumento técnico para o sojicultor não cortar os chamados produtos premium do seu manejo? A soja é uma das culturas que mais sofre, principalmente por ser uma cultura de rotação contínua no solo, né? É uma que mais sofre pelos problemas chamados de
monoculturas, vamos assim dizer, que é mesmo havendo rotações, mas a gente sabe que ela cria uma limitação, porque são áreas muito extensas. E qual é a solução para você, amenizar isso? É usar a tecnologia, desde um organomineral, um biofertilizante, os produtos mais à base biológica, para criar um microambiente um pouco mais equilibrado. E aí sim ajudar a redução de questões de nematóides no solo, a disponibilidade de produtos que vão mitigar o efeito do estresse dessa cultura, por qualquer outra que seja a variedade. E realmente aí ela possa, expressar o potencial produtivo dela, né, com relação ao investimento feito pelo agricultor. E por isso que a gente imagina que hoje a gente não imagina um sojicultor produzir soja sem utilizar algumas dessas tecnologias, que começa pelo inoculante da semente, né. É extremamente loucura ele não usar o inoculante da semente. Hoje você tem solubilizadores de fósforo, tem, produtos que vão ajudar a redução, dos estresses, como já comentei, enfim. E como ele provavelmente pode economizar e deve talvez economizar esse ano na aplicação de NPK no solo, ele vai ter que compensar isso de alguma forma via folha, né. Então essa é sem dúvida a principal estímulo, a principal observação que os técnicos desses grandes produtores, eles estariam já pondo na ponta do lápis para poder usar. Dizem que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Todo dia de campo que a gente vai, a gente tem ouvido falar desses produtos, dessas tecnologias, das vantagens. Você acha que isso tem trazido um nível de conscientização? Porque havia lá no passado muita rejeição por parte de muitos produtores, mas essa adoção ela tem aumentado cada vez mais. Você acha que são esses eventos, essas palestras é que têm trazido essa consciência? Ah, mas com certeza, né, a gente faz os eventos, faz os fóruns, a gente publica livro, está soltando mais um livro agora essa semana, então é assim, a gente tem um país de dimensão, geográfica muito grande, e você está na comunicação, você sabe a dificuldade que é você levar um conteúdo de forma bastante, clara, de forma objetiva. E tem um outro desafio da comunicação, é você levar as informações num setor tão técnico como o nosso, para um consumidor de uma linguagem mais simples. É difícil o entendimento, a gente tem uma agricultura muito conservadora, do pai para filho, que eu quero, testar para ver. E com o passar dos anos, quem experimentou 1 hectare, 2 já está passando para outras áreas, aí ele começa com o vizinho vai falando. E outro ponto, a gente também tem feito um trabalho muito pesado, que é na capacitação dentro das universidades para formar profissionais técnicos. Os próprios técnicos, se você olhar muitos anos atrás, tinham muito pouca informação dessas tecnologias. Então, eles também não tinham um conhecimento profundo de como utilizar, né, não tinha essa segurança, talvez, vamos assim dizer, para recomendar, né, dentro das suas consultorias, o uso dessas tecnologias. Que isso, de forma natural, com o passar do tempo, vem se consolidando, os eventos contribuem fantasticamente para que isso cada vez se multiplique mais, as cooperativas estão tendo um papel fundamental nesse sentido, o governo tem feito caravanas nesse sentido. Então, acho que esse é a difusão de conhecimento, né. Esse é o desafio no Brasil, a comunicação de forma clara, de forma imparcial, né, de forma verídica, com conteúdo técnico, sem ideologia, porque infelizmente no Brasil a gente tem muitas questões ideológicas, às vezes, que atrapalham aí o conteúdo técnico de crescer. Mas não tem, é um caminho sem volta, né, Divino? Eu acho que é um caminho sem volta, as adoções vão cada vez ser maior, com certeza. Você vê grandes grupos hoje que antigamente torciam o nariz na hora que você ia levar um organo mineral, os caras: "Não, Cara, isso aí não funciona, isso aí não existe, isso é para amador", e hoje eles estão investindo em plantas, em fábricas, coisa assim, não são poucos, né. aliás, tem grandes players que têm grana, né, que estão entrando fortemente, não tem, Lebrino? Tem, você tem vários, você tem JBS, você tem o Grupo Maggi, você tem pessoal na área florestal entrando na área pegando seus resíduos de industriais, transformando em compostos orgânicos, enriquecendo o solo. Por quê, Divino? Eles enxergaram que isso daí, o custo-benefício, além deles terem uma economia circular dentro do processo deles, eles têm um ganho comercial e nas escalas comerciais dos produtos finais agrícolas deles, eles estão tendo vantagens agronômicas em termos de rendimento e de produtividade.
Todo mundo sabe que o organomineral ele dá um ganho de 5 a 10% de produtividade, que ele tem um efeito residual no solo positivo, que ele recompõe a flora microbiana do solo. É um processo que ele está na operação que ele tem lá. E com isso, uma coisa importante num país que depende de 80% de importação de seus insumos, você tem um insumo que hoje ele reduz em 30% as perdas dos nutrientes aplicados no solo. Então são uma somatória de fatores, muito importantes que é lógico que esses grupos não vão perder essa oportunidade, não só para eles, para consumo próprio, mas também para fornecer aí os seus fornecedores ou vender como uma empresa comercial no mercado. A entrada desses grupos, de certa maneira, ela elimina pequenos players ou De jeito fortalece os nenhum. pequenos? De jeito nenhum, acho que ele fortalece, porque, esse é um segmento de característica ímpar, porque, muitas indústrias Hum. dessas têm que estar próximo às suas fontes geradoras de insumos e matérias-primas. E aí sempre tem seu nicho de mercado que eles podem explorar. O mercado de substratos para plantas, ele também encerrou 2025 com aumento de faturamento. O que que influenciou esse aumento? Você pegar o café que usava ainda se usa muito, mas usava a terra para Hum, fazer muda, automaticamente é um mercado que está substituindo essa prática por questões de substrato. A área florestal tem um uhum, crescimento significativo importante, a cana tem melhorado um pouquinho, tem feito vários trabalhos com relação agora com semente, com mudas, né, de trabalhar a hum. cana. O mercado de HF já é consolidado, mas não é um mercado que eu entendo que cause um impacto tão grande com relação às mudanças. Mas esses 3 mercados que a gente pegar cana, café e florestal, se pegar o mercado florestal no Mato Grosso, com esse volume enorme de indústrias de etanol que estão sendo, construídas lá, hoje tem uma demanda de mais de 500.000 hectares só para atender o que já tem lá. E a área de eucaliptos. Então isso é coisa para futuro, de médio e longo prazo, mas é que só tende a aumentar a demanda por eucalipto, por madeira, para poder fazer energia queimar, né. E isso hoje vai precisar de muito mais muda. Então, a tecnologia vai desenvolvendo, os investimentos têm que ser as variedades hoje estão se tornando muito mais nobres, as mudas estão se tornando um valor agregado muito maior. E o substrato é uma forma de você ter uma produção mais segura, de forma sem contaminação. Aliás, o etanol de milho está entrando com força no país inteiro, né, Lebreiro? Eu acho que isso vai dar uma revolução muito importante nesse segmento. Vai segmento de biocombustível, de energia, o DTG, que é extremamente importante para a indústria da pecuária. Eu acho que é uma evolução que vamos incomodar muita gente lá fora também com o etanol de milho. Isso que você está falando é tanto verdade que está sendo construída aqui em Rio Verde, a Impasa. E a busca por terras para plantio de eucalipto aqui, em regiões que eram de pecuária, inclusive regiões até degradadas, aumentou absurdo, aumentou muito. O pessoal está buscando, estão arrendando terras. O milho vai crescer, a produção de milho, né? Tanto é que o milho vai, dizem que vai se equiparar à soja em termos de importância de faturamento para o produtor rural, né? Deixou de ser safrinha, passou a ser safra, segunda safra, e agora vai assumir um protagonismo ainda maior, né? E o pessoal precisa de melhorar essas terras, e é onde realmente entra dentro do trabalho de vocês, dentro daquilo que vocês fazem, né? Exatamente isso, por isso que eu estava comentando com você. Pessoa na área de eucalipto, ele não vai comprar solo as terras mais nobres e grãos para poder colocar eucalipto, ele vai pegar os solos Aham, intermediários para sim, fracos. E aí ele é. vai necessitar de matriz orgânica, de fontes alternativas, de biofertilizantes, de produtos nessa bases especiais para poder ele puxar, expressar o potencial produtivo da área florestal dele. Ele não vai querer ter um eucalipto produzindo pouco, porque são áreas extensas. Então, assim, cada centavo vale muito dinheiro. Então, ele precisa Sim. realmente ser eficiente naquilo. E não tem outro caminho de vender, é usar essas tecnologias, seja através de leonarditas, ácido úmico, ácido fúvio, compostos orgânicos, organominerais, vai ser o caminho, não tem outro caminho.
E quando você falou da cana, eu acho que aí cria mais um desafio para a cana, porque o milho vai se tornar um concorrente da cana. Ou seja, a cana vai ter que aumentar o índice de produtividade também, né? Tanto que a indústria, se você observar o crescimento do nosso setor na cana, e hoje a preocupação do produtor quanto à indústria de cana de ser mais produtiva nas áreas que ela tem, é visível, né? Eles ficaram muitos anos confortáveis aí nos volumes de produção de toneladas por hectare, esse teor de açúcar por tonelada de cana, e a gente observa que esse movimento mudou, sim, mudou bastante. Mas tudo vai se adequar. Eu acho que os 2 vão se complementares. O etanol de milho vai fazer o Brasil ser um grande player do milho. Eu acho que você falou que se iguala, eu acho que corre o risco de passar a soja, né, mas não vai, de certa forma, também eliminar o mercado futuro da cana, não. Eu acho que vai ter uma acomodação no final. Vamos ter indústrias aí, flex, né, a indústria de cana hoje já tem algumas usinas Sim, tem. trabalhando para ter produzir as 2 coisas. Então, Divino, eu acho que a crise elas têm um lado muito bom. A crise ela tira a gente da zona de conforto e ela abre muita oportunidade quando você começa a exercitar a sua cabeça e buscar estudo, buscar ciência do tecnologia. Então a gente só cresce na crise. Ela é um desafio que eu acho que no fundo é importante. E no Brasil funciona muito bem isso. E eu acho que tem um outro fator aí também, Levreiro, interessante, que a crise ela filtra os bons. Exato. Na realidade é o seguinte, é aquele ditado antigo, né? Separa os homens dos meninos. É. Então, Amadurece, né? quem fica. Ué, quem fica é quem amadureceu no negócio, é quem vê Amadurece. isso, esse negócio com responsabilidade, é o meu negócio da minha vida, e eu não posso abrir mão disso aqui, eu vou ter que ser bom no que eu faço, né? Acaba fazendo isso. E aí eu acho que entra esse segmento de biológicos, de tudo isso, porque até a quantidade de produtos que estão sendo colocados no mercado, a facilitação, né, a rapidez com que esses produtos acabam entrando, para você entrar qualquer coisa química hoje no mercado é muito demorado, é muito caro, não é? Enquanto que esses outros produtos não, eles têm uma facilidade, uma rapidez, uma agilidade muito maior, né? Esse é um trabalho que, principalmente na Absola, a gente teve muito cuidado na elaboração das normativas, no estudo, na conscientização dos órgãos reguladores, da importância do setor que tem, a importância de ter uma dinâmica, de não ter uma lei que seja proibitiva, mas que lá dê segurança, porque a inovação é muito grande nesse segmento, é extremamente, tem muita coisa vindo aí que não está previsto em legislação ainda, que tem que ser trabalhado. Então não pode, é diferente de algo que já está consagrado, consolidado, que já tem muitos anos, que não vai inovar uma nova fonte de fósforo, potássio, como tem hoje. Mas essas tecnologias que estão vindo agora conseguem trazer produtos para melhorar a eficiência dessas que já estão. Então essa dinâmica ela não pode ser criada barreiras, né? E isso tem sido uma atenção muito grande que a entidade tem dado em cima, e os órgãos têm correspondido, sim. Isso a gente não pode reclamar muito, não. A gente tem que entender a limitação dos órgãos reguladores também, que a gente sabe que muitas vezes falta recursos, pessoas, né? Depende muito de decisões que vêm lá de cima, mas enfim, esse é o desafio do dia a dia. A gente fala muito da circularidade da agricultura, né, que passa por momentos de alta e de baixa. Você acha que a gente já chegou assim lá embaixo, no fundo do poço, daqui para frente só sobe, ou ainda tem muito desafio pela frente? Né? Eu não sei onde é o fim do poço, principalmente aqui no Brasil. Eu não sei onde é não, desculpe, mas eu já estou há alguns anos nesse mercado, eu não sei onde é o fundo do poço aqui não. Onde eu acho que já está perto, ele fica mais longo ainda. Então, aqui nem passado mais é certeza, então eu acho que os desafios aqui são extremamente grandes. Eu acho que aqui o Brasil não é um país para qualquer um não. Você falou de um negócio interessante, lembrei. Aqui nem o passado é certeza, porque você muda o futuro e muda o passado junto, né? Adivina, aqui muda, aqui a gente já vê cada coisa que infelizmente essa percepção, essa segurança eu não tenho mais não. Não, mas assim, é interessante a gente ver, eu estou com um número aqui, eu quero até trazer esse número.
que é interessante. Mesmo com todo esse desafio, mesmo com tudo isso, as indústrias continuam acreditando. O número que eu quero trazer é o seguinte: 92% das empresas pretendem investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. É o tal do P&D, né? E os 74% na diversificação do portfólio em 2026. É o que você acabou de dizer, tem muita coisa chegando aí que não dá nem para falar ainda. O que a gente pode esperar? Você tem alguma coisinha que você pode já trazer, um spoilerzinho, e falar, olha, isso aqui ninguém está nem sabendo. Não, mas tem que ter, Lebreiro. Abra a mente, né, do pessoal aí, traz um conforto, né? Fala, gente, pode ficar tranquilo que está chegando isso, isso e isso, assim, que vai mudar radicalmente o Divino, processo daqui para você quer que frente. eu perca, você quer que eu vá para cadeia? Que eu penso, não tem, não tem, Não, não não tem. quero, Não, 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 não quero. tô brincando, tô brincando. Só quer que Não, você mas traga assim um Divino, alento a assim. mais para o produtor. Não, o que eu posso dizer, assim, eu acho que a evolução que está vindo, né, eu acho Hum, que muitas do que a gente achou inovador vem se melhorando. Então, a gente hum, observa que a gente vai ter bastante alternativas aí, seja tanto na esfera do controle como na esfera do estímulo, muito hum. interessantes aí e bastante acessíveis ao mercado. Então, acho que esse é um outro ponto, né? Não é algo que vem de forma que seja inviável financeiramente, ela vem de forma para atender muitas cadeias. E a inovação ela está vindo em todas as categorias que nós representamos. Isso que é gostoso de ver, né? Então, todos os setores estão investindo pesado em melhorar já o que já é bom, mas deixar um plus um pouquinho a mais. Acho que isso é um Pro- alento que ao produtor nosso para ser mais independente do que a gente vem lá de fora. A gente tem sofrido muito, né, com isso nesses últimos anos. Com essa Sim, oscilação de né? mudança de temperatura lá nos nossos fornecedores externos. E a prova disso é que os produtos que já existem, que o produtor tem acesso hoje, eles têm melhorado a cada dia, né? Tem, com certeza. É aquilo que eu falo, é um efeito da educação, né? É. Maturação, profissionalização. Acho que esse é o caminho, é um tempo de maturação que a gente está passando. Meu amigo, conversar com você é sempre muito bom. Eu adorei saber das novidades aí. A gente fala dos desafios, mas a gente já conhece de cor e salteado, e o produtor, ele está calejado já, né? Ele sabe que agora o momento tá ruim, mas que vai melhorar. Ele sabe que vai chegar a hora que ele vai poder dormir tranquilo de novo. Hoje, às vezes, ele não está nem dormindo, mas ele vai poder voltar a dormir tranquilo. E é bom saber que as empresas, que a indústria está trabalhando, está acreditando e que novos produtos virão para cada vez diminuir essa dependência de fora. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço, sempre um prazer falar com você também. Muito bom. Muito bem. Conversei com o Roberto Levreiro, gente, que falou para a gente aí das dificuldades, mas falou também das coisas boas que virão. Ele é presidente do Conselho Deliberativo da Absolo, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia e Nutrição Vegetal. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.